mais até, e ele era um homem que estudava tanto que no tempo dele chegou a falar 5 idiomas. Era um poliglota. Vocês sabem, falar mais um idioma, e aqui estamos falando para quem vive em outro país, falar um outro idioma já não é fácil, já é um desafio. E mesmo tendo hoje escolas, tendo aplicativo, tendo uma série de ajuda, é difícil você falar um outro idioma fluentemente, não é mesmo? E Saulo, naquele tempo, já falava 5 idiomas. Você tem uma ideia da capacidade desse camarada. E a conversão dele foi extraordinária. O meu tema de hoje não é sobre a vida de Paulo, de Saulo, mas eu estou pegando só um pouquinho da vida dele para chegar no assunto de hoje. Aí quando Saulo se encontra com Jesus, depois de perseguir a igreja, depois de mandar matar pessoas, depois de assustar outras pessoas, finalmente ele se encontra com Jesus e ele se converte. Jesus transforma a vida dele. Jesus muda o caminho dele, muda o coração dele, muda a vida espiritual dele e muda o nome dele também. Jesus mudou Saulo completamente, da cabeça aos pés. E ele passou a ser Paulo. E passou a ser o apóstolo Paulo, que foi o maior teólogo do Novo Testamento, o que mais escreveu livros da Bíblia, o maior plantador de igrejas que a Bíblia registra foi ele. Um homem que antes se envergonhava do Evangelho, perseguia o Evangelho, perseguia Jesus, perseguia a igreja e fez tantas coisas estranhas, mas finalmente ele se encontrou com Jesus e Jesus o transformou. Aí, diante desse resumo da história, você consegue entender o verso 16. Quando ele fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele está falando da vida dele. Ele está dizendo assim: esse Evangelho que eu persegui mudou minha vida. Esse Evangelho que eu tinha vergonha mudou minha vida. Hoje eu não tenho mais vergonha do Evangelho. É bonito isso, né? Você já deve ter conhecido a história de alguém que antes era contra o Evangelho, contra a igreja, e hoje é membro da igreja. Eu conheci várias pessoas assim. E uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim: olha, eu quero te dar um abraço. Eu disse: sim, senhora, pode dar um abraço. Aí ela me deu um abraço. E ela falou assim: sabe por que eu estou dando esse abraço? Eu falei: não, por quê? Porque eu odiava você. Eu assistia seus vídeos, assistia suas mensagens na internet e também na TV Novo Tempo, e eu tinha raiva de você. Eu falava assim: mas que neguinho miserável esse neguinho. Ela falava assim de mim. E ela falava assim: ele está pensando o quê? Fica falando essas coisas aí e tal, está me desrespeitando, não me conhece, não sei o quê, está me incomodando. Mas ela não parava de assistir. Assistiu tudo que ela podia assistir e tinha raiva de mim. Um dia ela falou assim: o dia que eu encontrar esse pregador aí, eu vou falar umas boas para ele. Só que antes da gente se encontrar, Jesus a encontrou primeiro. Amém. E Jesus transformou o coração dessa mulher, mudou a vida dela. E quando eu a encontrei, ela já era membro da igreja adventista. Eu falei: irmã, agora me diga, a senhora me odeia ainda? Ela falou: não, agora não te odeio mais. Agora em Jesus Cristo eu te amo. E é isso, o Evangelho muda a vida da gente. Muda ou não muda, pessoal? Amém. Muda. E Paulo é uma prova disso daí. Mas Paulo trabalha essa questão: o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Só que tem um elemento aqui, tem um elemento curioso. Para Paulo isso é Evangelho. Mas vamos ver o que o apóstolo João, lá no Apocalipse, o que ele fala do Evangelho. E agora vocês vão ficar pasmados e ao mesmo tempo felizes. Quer ver? Vai lá, vamos para Apocalipse 14. Olha só o que João, escrevendo no livro do Apocalipse, fala sobre o Evangelho. Talvez você nunca parou para pensar que o Apocalipse fala do Evangelho. Veja Apocalipse 14, verso 6. Diz assim, 14, 6. Apocalipse, todo mundo sabe, é o último livro da Bíblia. Atenção, você que está vendo a gente pelo YouTube aqui da igreja, e você que está vendo a gente pelo meu canal do YouTube, e você que está vendo por outros canais que devem estar aí transmitindo também. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho. Como é que era esse Evangelho? Aí, esse é o ponto. Tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Qual que é o elemento novo aqui? É que João diz que o Evangelho é eterno. Opa! Isso parece não dizer nada, mas diz tudo. Por que João diz que o Evangelho é eterno? Aí João está nos dizendo algo mais sobre o Evangelho. Para João, não é só Evangelho, é Evangelho eterno. Então escuta, o evangelista não é eterno, mas o Evangelho é eterno. Amém. Quem mais é eterno?
Deus é eterno. Sim, Deus é eterno. Então, se o Evangelho é eterno, o Evangelho está no nível de Deus. Olha que interessante isso. Deus não é eterno, o Evangelho é eterno. Espera aí, então eu não consigo separar o Evangelho de Deus, nem Deus do Evangelho. Isso mesmo, não dá para separar. Porque tanto o Evangelho é eterno, quanto Deus é eterno. Então vem cá, então o que é Evangelho mesmo? O Evangelho seriam 4 livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente isso? Não. O Evangelho seria apenas alguns livros feitos de papel e tinta? Não, também não. Evangelho então é o que? Se é eterno e se está no mesmo nível de Deus. Irmãos, presta atenção, vocês vão ver onde nós vamos chegar essa noite. Nós vamos sair daqui hoje flutuando em nome de Jesus. Amém. Abençoados por Ele, é o que eu quero dizer. Eu queria falar arrebatados. Abençoados por Ele. Olha só, João no Apocalipse fala: o Evangelho é eterno. Senhores, o Evangelho não é só um livro da Bíblia, não são apenas 4 livros da Bíblia. O Evangelho é a palavra de Deus como um todo.